Vamos lá, eu tava com esse vídeo aqui deixado de lado faz tempo pra eu assistir, mas eu não assisti. Enfim, vamos nessa. O que fizeram com essa VTuber é simplesmente macabro. Esse Danuka aqui, a gente já viu os vídeos dele, que é o... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Que ele faz vídeo de iceberg, não é? Isso, é os vídeos de iceberg que esse maluco faz. Os vídeos desse cara aqui é da hora, assim. Os iceberg, pô. Que eu me lembro era iceberg. Ou eu tô confundindo o maluco? Ah, não, é isso mesmo. Aqui, ó. O iceberg dos otaku. Isso mesmo. Bora lá. 大家好，今天给大家讲一个关于圣魔的故事。O que você Ah, tá. É normalmente chinês. pensa quando a pessoa que você acompanha na internet de repente some? Na maior plataforma de vídeos da China, a Bilibili, o silêncio prolongado nunca é um bom sinal. Por 6 meses É inteiros, engraçado como que lá na Coreia, não. Na Ásia, os bagulho, tipo, a internet deles, o bagulho é mais rápido que aqui. Sempre tem que estar em constante, então eles têm que, tipo, sempre mostrar que tá vivo, que não sei o que, mano. Tanto na rede social e em alguma forma de comunicação. Não entendo assim, porra, vai ver que os bagulho eu tô acompanhando os bagulho de web novel. Vai ver o web novel. Todo dia os caras têm que postar um capítulo novo, mano. Que isso? a VTuber Bailin Porin ficou inativa, sem vida, sem um único post. A comunidade achou que o motivo seria desistência, burnout ou até pressão familiar, e isso pelo menos até a principal causa ser revelada. Quando a Bailin finalmente retorna, ela postou um vídeo chorando na frente da câmera. Nesse vídeo ela começa a contar um relato que chamou a atenção imediata da polícia e paralisou toda a internet chinesa. Mas antes disso, precisamos entender o contexto da história. A pessoa por trás da Bailin Porin, apresentada como uma estudante universitária de 20 anos, era só mais uma garota tentando a sorte no mundo das VTubers chinesas. O modelo de avatar dela seguia aquela estética clássica de garota de anime fofa e carismática. O tipo de Deveria ser. conteúdo que atrai uma base de fãs muito Sim. fiel e protetora. Ela começou em setembro de 2021, como parte da primeira geração da agência Mofu F, uma empresa pequena que mal tinha recursos para promover seus talentos. Espero que esteja prestando atenção. Ela postou um vídeo de introdução no dia 24 de setembro. O chat era pequeno, mas carinhoso, uns 50 a 100 views por live. Parecia um começo genuíno, e a Porin parecia determinada. Mas aí, do nada, veio o silêncio. Seu último Bilibili é um post lugar normal bizarro. foi Mano, Bilibili dá pra você assistir de tudo lá, doido. Você pode até achar gore no bagulho. É, anime, série, filme, incrível. Não sei como que não pega direito autoral lá. postado em Quer 18 dizer, de uma hora outubro. pega, mas tipo, não tira do ar. Depois disso, apenas posts aleatórios, cada vez Mano, mais você tem raros. noção que a Bilibili é tipo é uma rede social e um YouTube, assim? Exatamente no dia 1º de novembro de 2021, Bailin Pori fez o seu último post, mas nele não havia nenhum aviso prévio de hiato nem explicação sobre problemas de saúde. Ela simplesmente parou de existir digitalmente. Isso deixou o público preocupado, pois na China existe um histórico complicado de agências que exploram jovens ou contratos que terminam em disputas judiciais silenciosas. Por isso, quando as semanas viraram meses, a preocupação dos fãs se transformou em algo mais denso. Onde estava a pessoa por trás do avatar? A agência MofuF, que deveria dar um suporte ou explicação, manteve uma postura que muitos consideram fria e suspeita. Eles não emitiram comunicados oficiais detalhados e não pareciam estar buscando por ela de forma pública. Esse período foi fundamental Pior que é, mano. para entender o impacto do que aconteceu após o retorno da VTuber. Quando o sistema de notificações Qualquer, tipo... Cara, é direito autoral, assim, é um bagulho meio paia mesmo, assim. da Bilibili Não acredito nesse bagulho de conceito. finalmente Propriedade, conceito de propriedade. apitou Não conceito de propriedade privada, tipo, conceito de ideia, de você ser dono de uma ideia, assim, né? Viver como se fosse o VK da Rússia. Cara, aliás, eu preciso saber, eu tava interessado em fazer um vídeo sobre a internet da Rússia, mano. Seria interessante. para os seguidores de Bailin Porin, ninguém esperava um retorno comum. A expectativa era de uma explicação simples, talvez um pedido de desculpas por ter sumido. Mas o que apareceu na tela foi algo que fugia completamente da normalidade da plataforma. No dia 21 de maio de 2022, o silêncio de 6 meses foi quebrado de forma brutal. Bailin postou um vídeo contando o que aconteceu durante o seu desaparecimento. 大家好，我为
Bailin explicou que, em novembro do ano anterior, ela foi abordada por homens que se identificaram como policiais. Eles alegaram que o endereço de IP da internet dela havia sido hackeado e que ela precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar um depoimento. Sem desconfiar, ela entrou numa van preta, e aquele foi o último momento de liberdade que ela teria em muito tempo. Segundo o relato, ela foi levada para uma vila extremamente remota, um lugar isolado onde a comunicação com o mundo exterior era inexistente. Lá, ela teria sido vendida por uma mulher de meia idade, a quem ela se referia apenas como tia. A partir desse momento, a vida de Bailin se transformou em um pesadelo de servidão e violência. Ela descreveu ter sido forçada a realizar trabalhos manuais pesados, sob constantes ameaças, gritos e agressões físicas, sempre que não conseguia cumprir as ordens da tia com perfeição. Mas o detalhe que realmente paralisou a audiência foi a descrição de uma crueldade específica e gratuita. Bailin afirmou que essa mulher era viciada em cigarro, mas que não se dava ao trabalho de usar cinzeiros. Em vez disso, a tia usava o braço da própria Bailin para apagar os cigarros acesos. Esse relato de uma jovem sendo usada literalmente como um objeto descartável para o vício de outra pessoa gerou uma onda de repulsa nacional. Enquanto contava isso, a voz da VTuber ficava falhando, e o contraste entre o avatar de anime na tela e a descrição da tortura física criava uma atmosfera sufocante para quem assistia. 希望大家以后一定要注意好自己的安全。 Bailin acreditava que nunca mais voltaria para sua vida normal ou para o seu público. A fuga, segundo ela, foi um misto de sorte e desespero, conseguindo finalmente escapar do vilarejo e retornar à civilização com sequelas físicas e mentais profundas. Em poucos dias, o vídeo que ela postou acumulou centenas de milhares de visualizações, e o nome dela, que antes era conhecido apenas por um pequeno nicho, estava no topo dos assuntos mais comentados da China. Milhares de comentários inundaram o vídeo oferecendo apoio, enquanto outros exigiam que o governo e a polícia localizassem essa vila e prendessem os responsáveis imediatamente. E um detalhe, isso não foi um caso isolado. A história de Bailin é só mais um exemplo de um medo real que assombra muitas famílias na China, o tráfico de pessoas em áreas rurais. Nesse ponto do Muita vídeo, gente, não mano. havia Os caras, espaço às vezes, para não se importa que, tipo, tem gente sumindo, mano. Literalmente. dúvidas. O sofrimento parecia real demais, os detalhes eram bem específicos e a emoção na voz dela era contagiante. No entanto, foi justamente dessa comoção que os primeiros olhares mais atentos começaram a notar que algumas peças desse quebra-cabeça macabro não se encaixavam perfeitamente. Como eu havia dito antes, a China sofre um problema sério com o tráfico de pessoas. 2 meses depois do sumiço de Bailin, a internet chinesa tinha sido sacudida pelo caso da mulher acorrentada em Suzhou. Era a imagem real de uma mulher encontrada em um vilarejo rural, vivendo em condições subhumanas e presa pelo pescoço com uma corrente de ferro. A revolta foi tão grande que o governo tentou censurar o assunto, o que só fez o público desconfiar ainda mais das autoridades. Quando o Bailin, porém, retornou com uma história que seguia exatamente o mesmo roteiro, ela tocou em uma ferida que ainda estava aberta. Existia uma sensação de que as autoridades eram incapazes de proteger as mulheres jovens e que, se algo assim acontecesse, a vítima estaria por conta própria. Esse gatilho social é o que explica porque quase ninguém parou de questionar a lógica da história de Bailin no primeiro momento. Além desse medo do tráfico, havia o cenário conturbado da própria indústria de VTubers na China. Pouco antes do retorno da Bailin, o grupo Asou, o maior projeto de VTubers do país, passou por um escândalo imenso. Uma das integrantes, a Carol, saiu do grupo denunciando abusos laborais, bullying da gerência e salários miseráveis enquanto a agência lucrava milhões. Isso criou uma percepção de que ser uma VTuber era uma profissão de risco, onde jovens eram exploradas por empresas sem rosto. Quando Bailin Pori relatou que sua própria agência, a MofoF, não fez nada durante seu sumiço, isso se encaixou perfeitamente na narrativa de agências vilãs que o público já tinha na cabeça. E por sinal, É por causa que deixa o seu trabalho pra outras pessoas fazer, mano. Isso que é uma bosta. Não tem como, mano. a agência dela contribuiu para o caos. Em vez de apresentar provas ou registros policiais do desaparecimento, eles mantiveram um silêncio estranho, o que alimentou as teorias de que eles poderiam estar escondendo algo ou que eram simplesmente negligentes. Foi por causa desse caldeirão de eventos que o canal de Bailin ficou muito famoso, mas é justamente quando algo ganha uma proporção nacional que os detetives da internet entraram em cena. Na China, eles são uma força poderosa, e não demorou muito para
que o heroísmo de Bailin começasse a ser confrontado com a frieza dos dados digitais. Ninguém consegue mentir para milhões de pessoas por muito tempo sem deixar rastros, especialmente na internet. Enquanto a maioria do público ainda estava em choque, um grupo menor de usuários começou a analisar o comportamento fuçar fundo pra ver se é verídico. digital de Bailin. Tem que ter O também, que eles né, mano? Tem que encontraram ter. foram inconsistências, que sozinhas podiam parecer erros bobos, mas juntas formavam uma prova de que a história estava ruindo. O primeiro grande erro foi um detalhe cultural. Durante sua primeira transmissão de retorno, Bailin fez uma piada e citou um meme específico chamado Winter Flower. Para quem não conhece, esse meme surgiu de uma música que só se tornou viral na China, entre fevereiro e março de 2022. Se Bailin estava realmente em cativeiro em uma vila remota, sem qualquer Eu ia acesso a fazer celular usar uma música dessa. Bagulho, mano. Ela foi boa, eu tinha usado um meme recente. ou internet desde Ah, era isso? novembro de 2021, como ela poderia conhecer um meme que nasceu meses depois do seu suposto sequestro? Esse foi o primeiro sinal de alerta que acendeu para os internautas mais atentos. Além disso, os entre aspas investigadores da Bilibili foram mais fundo e analisaram o histórico de atividades da conta dela. Eles descobriram que durante o período em que ela alegava estar sendo mantida como escrava, a conta de Bailin tinha dado um curtir em algumas postagens. E não só isso, como ela também interagia de forma mínima na plataforma no mês de março. E agora, olha quem apareceu. A agência MofoF, tentando justificar dizendo que eram posts fixados ou manutenção de conta, mas o timing era suspeito demais. Outro ponto que gerou muita dúvida foi a própria logística do crime que ela descreveu. Bailin disse que os sequestradores permitiram que ela enviasse uma única mensagem de texto antes de tirarem seu celular. Na vida real, Oxi, sequestradores Que sequestrador ia fazer isso, caralho? que fingem ser policiais para levar alguém para o tráfico humano raramente dão essa chance. E o mais estranho ainda era o perfil da tia que a comprou. Bailin a descreveu como uma mulher extremamente pão dura, que não gastava dinheiro nem com cinzeiro de poucos centavos. O preço de mercado para o tráfico de pessoas na China é altíssimo. Se ela era tão econômica, por que ela gastaria uma fortuna para comprar uma jovem urbana que não tinha experiência com trabalho rural? A Sim. conta simplesmente não fechava. O golpe final veio da análise das datas fornecidas pela agência MofoF. Em um comunicado tentando apoiar a VTuber, a agência afirmou que o último contato com ela tinha sido em 27 de outubro. No entanto, o histórico da própria Bailin mostrava postagens feitas em novembro. Se nem a agência e a criadora conseguiam alinhar uma linha de tempo simples, algo estava muito errado. Essas rachaduras criaram uma divisão na comunidade. De um lado, os céticos, que passaram a ser acusados de atacar uma vítima de trauma, do outro, os crentes fiéis. Oxe, mas perguntar não é ofensa não, tá? Que se ofende com ofensa tem alguma coisa aí, porra. Que se recusavam a ver os furos no Não é a roteiro. mesma coisa O clima que, tipo, ficou tão pesado que outros privacidade. criadores de conteúdo decidiram investigar o caso por conta Agora você não falar é estranho. própria. Um canal chamado Novolt lançou um vídeo direto refutando as alegações de Bailin, apontando que o sequestro era uma invenção completa para lucrar em cima disso. A pressão se tornou insuportável. O que começou como um relato de horror nacional estava se tornando um escândalo de fraude. A China não é um lugar onde você pode mobilizar a opinião pública e a polícia com uma mentira desse tamanho sem sofrer consequências. Quando a polícia de Nanjing e as autoridades da Bilibili decidiram intervir oficialmente, a verdade por trás do caso da Bailin Porin finalmente veio à tona. No final de maio de 2022, as autoridades de Nanjing conduziram uma investigação minuciosa que cruzou dados digitais, depoimentos e registros de deslocamento. O resultado foi um balde de água fria em quem ainda defendia a VTuber. A polícia confirmou que não existia nenhum registro de sequestro, nenhuma van e nenhuma vila remota. Tudo era fabricação. No dia 31 de maio, a própria Bilibili emitiu um comunicado oficial banindo permanentemente a conta de Bailin. A plataforma foi direta. Ela usou um sistema sensível para enganar o público e gerar tráfego, causando um impacto social negativo. A agência MofoF, que antes tentava sustentar a história, mudou o discurso imediatamente, pedindo desculpas e admitindo que a narrativa era falsa. O dono da agência e as pessoas que ajudaram a produzir o vídeo do relato de horror chegaram a ser detidos por perturbação da ordem pública. Ah, para, mano. Assim também não dá.
Foi ser por isso. Mas, por algum motivo, Bailin ainda não havia sofrido nenhuma punição. E é aqui que adentramos na camada mais profunda dessa história. O influenciador ligado à polícia, conhecido como Jim Graney, soltou uma pista enigmática ao dizer que o público não deveria pensar demais sobre o motivo dela não ter sido presa formalmente, sugerindo que o fato dela ser menor de idade mudava Mas, hein, você faz parte de uma agência sendo menor de idade? o jogo. Durante o tempo todo, o público acreditava que Bailin era uma jovem de 20 anos. A investigação policial revelou que até então isso era uma não fala mentira. disso. A pessoa por trás do avatar era, na verdade, uma menor de idade com cerca de 15 ou 16 anos. Surgiu então a teoria que muitos consideram a peça final desse quebra-cabeça, a teoria da escola de correção. Na China, existem instituições conhecidas como Porque academias eles têm também internato lá? de Quer internet, dizer, obviamente tem. como a infame Academia Yuzong. São lugares para onde os pais desesperados enviam filhos que consideram viciados em internet. Nesses locais, os jovens são submetidos a regimes militares, isolamento total e, em muitos casos registrados, abusos físicos reais para serem, entre aspas, curados. A especulação é que Bailin Porin não foi sequestrada por estranhos, mas sim enviada por seus próprios pais para uma dessas instituições por 6 meses. Isso explicaria o desaparecimento, a falta de internet e até as marcas de abuso no corpo dela. O sequestro teria sido história inventada para proteger a família ou para transformar um trauma doméstico vergonhoso em uma narrativa de heroísmo, onde ela era a vítima de criminosos e não de seus próprios guardiões. Se essa teoria for real, o caso de Bailin Porin deixa de ser apenas uma fraude cínica e passa a ser uma tragédia em camadas. Ela teria usado um trauma real de um isolamento forçado para construir uma mentira comercializável, tentando recuperar em cliques o tempo que perdeu Os pais de um bagulho doido desse aí. no mundo real. No entanto, ao escolher um tema tão pesado quanto o tráfico humano, que é uma ferida aberta na sociedade chinesa, ela selou o seu próprio destino. O sistema não perdoou o uso de um drama nacional para benefício próprio, e Bailin Porin foi apagada da internet tão rápido quanto tinha ressurgido. A queda de Bailin não destruiu apenas a carreira dela, mas também a de todos ao seu redor. A agência MorphOF encerrou as atividades pouco tempo depois, e as outras VTubers ligadas ao grupo desapareceram da plataforma. O que restou foi o silêncio de um servidor vazio e uma lição amarga sobre os limites da ficção no mundo digital. O caso se encerra com as mesmas perguntas sem resposta que começaram lá em 2021. Se ela realmente sofreu abusos em uma escola de correção, a farsa do sequestro foi apenas um grito de socorro mal planejado. Mas, Não para o tenta mundo, meter do louco o que se fica você é não apenas a imagem estiver de um falando a avatar que verdade. chorou por uma liberdade que, no Não fim, precisa dar todos os talvez detalhes, nunca né? tenha Não tido. meta do A louco. história de Bailin termina exatamente como começou, com Não um meta perfil do louco, vazio você não e tem um mais silêncio resposta. absoluto. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, Não eu meta sou o do Danuki louco. e até o próximo vídeo. Se você não tiver uma boa história. A menina fingiu ser vítima de uma coisa, mas ainda era vítima de outra coisa. Tadinha. Tadinha? Ah, tadinha. Mentira, realmente tem perna curta. É. Nossa, coitada da garota. Espero que ela esteja bem hoje em dia. Espero que ela não... Que nada tenha acontecido de grave. Não tão grave assim. Temos que foi uma pessoa certa. Começando pelo dono desse canal. É isso aí. O Danuki está sendo base até agora.